Graça e paz, família Koinonia. Estamos aqui no campus sede, mais um domingo, obedecendo às orientações de nos afastarmos um pouco presencialmente, longe uns dos outros, mas em Deus conectados, na certeza de que Ele está aqui. Amém? Estamos vivendo dias difíceis, mas cremos que Deus está no controle de tudo. E o tema desse mês, que nós falamos por todos esses domingos, é a igreja aos olhos do Pai. E essa igreja aos olhos do Pai é a igreja que escolhe amar, cumprindo a sua missão. Você sabe qual é a missão da igreja? Você tem conhecimento da sua missão como igreja? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu queria que aí na sua casa você fechasse os olhos e orasse comigo. Querido Deus, te somos gratos por esse momento, porque entendemos que o Senhor está no controle de tudo. Fala conosco, Pai, não o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. A Tua presença é real e sabemos que Tu não é regido pelo tempo. Tu a tudo governa. Fala conosco. Nós amamos ouvir a Tua voz, nós amamos a Tua palavra e sabemos, Senhor, que ela produz frutos em nós. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, Senhor. Amém. Uma igreja aos olhos do Pai que escolhe amar cumprindo a sua missão. O pastor Cláudio Duarte diz que o chefe dos crentes é Jesus Cristo, né? Ele faz essa brincadeira. E foi Jesus Cristo que, quando veio aqui na terra, determinou essa missão. Foi Ele que disse qual era a nossa missão aqui na terra como igreja. E eu gosto muito de um versículo, que para mim é o versículo mais bonito da Bíblia, que em João 3,16, eu tenho certeza que você, como aluno da EBD que sabe de cor. E eu vou te dar uma chance de aí sentado no seu sofá, sim, comendo. Você está comendo, crente, na hora do culto. Eu vou te dar uma chance de você completar esse versículo comigo, de João 3,16. Vamos lá? O que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse versículo, ele é um resumo. Lutero chama de pequeno evangelho em miniatura, porque ele contempla todo o plano, né? O amor de Deus, o envio do seu Filho e a salvação do homem. E quando a gente fala sobre o amor, é lógico que a gente tem que falar sobre Jesus, né? A personificação do amor. E ele veio nos ensinar a amar e veio também nos mostrar a nossa missão aqui. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Se você é dos moderninhos aí, ligue sua Bíblia. Se você prefere a de papel, eu prefiro a de papel também. Abra sua Bíblia. Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Jesus relatou a nossa missão aqui na terra. Diz assim: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Essa é a missão de Deus que Ele deu a nós, a missão da igreja aqui no mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A igreja, queridos, ela faz muitas coisas, ela realiza muitas coisas. Você, sendo igreja, tenho certeza que é um agente do bem. A igreja socorre o necessitado, a igreja é um lugar de comunhão e tem que ser assim mesmo. Mas a igreja não foi feita para te trazer esse prazer, para te fazer sentir bem ou achar que
que é o lugar onde eu entro triste e saio alegre. Isso tudo acontece. Mas a igreja, principal, a razão da igreja existir, a principal missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. E a gente não pode esquecer isso em nenhum momento. E para você cumprir a sua missão, você precisa ter certeza dela, né? Missão dada, missão cumprida. Pregar o evangelho a toda criatura é a missão da igreja. E o nosso tema é em amor. Como então pregar o evangelho a toda criatura em amor? É isso que nós vamos conversar, é sobre isso que nós vamos conversar essa noite. Quem foi que deu a missão? Jesus. Jesus deu a missão. Se você chegar numa loja, McDonald's ou qualquer uma outra loja, você vai encontrar num quadrinho lá estampado em algum lugar a visão e a missão. Porque o dono daquela loja é que institui, é que estabelece a missão. E Jesus Cristo, obedecendo à ordem do Pai, estabeleceu essa missão. A missão é pregar o evangelho. Foi dada por Jesus. A quem? A todos nós. Eu e você que somos igreja de Deus aqui na terra. E como é que nós vamos cumprir essa missão? Jesus disse assim, em Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que eu ensinei. Então Jesus já disse como é que a igreja vai conseguir cumprir essa missão. Ensinando a guardar todas as coisas. Você tem guardado todas as coisas que Jesus nos ensinou? Você é daquele que se acha um super crente? Tem crente que se acha super, né? Que só não chega de asa porque está vestido. Mas nós sabemos que cumprir a ordem do Senhor Jesus é um desafio. É um desafio porque ainda convivemos neste mundo. E como cristãos ainda tem por perto. A palavra do Senhor diz que o pecado, né, por perto, ele nos rodeia. Está ali, pertinho de nós, já não nos dominando por causa da cruz de Jesus. Nós somos libertos do domínio do pecado. Mas como estamos em um processo de santificação, o pecado ainda acontece na vida do cristão. É comum, mais do que a gente queria, não é verdade? A gente queria fazer só o que é reto, né? O nosso coração é entregue a Deus e o nosso desejo é agradá-lo. Mas de vez em quando, todos nós, eu e você, nós falhamos, nós erramos. E o pecado, ele traz uma ruptura, ele quebra esse relacionamento com Deus. E foi por isso, por causa da presença do pecado, é que Jesus veio nesse plano de amor. O versículo que nós lemos de João 3,16 fala sobre isso, né? Nós, irmãos, lá no Éden escolhemos errar, pecar. Nós escolhemos desobedecer a Deus. Lá a gente se escondeu de Deus. Lá a gente se afastou da presença do Pai. Lá a gente arrumou um culpado. E desde então, o homem vem nessa caminhada de afastamento de Deus, até o dia que o tal amor que Deus nos ama, um amor que Ele não descreveu, porque Ele amou o mundo de tal maneira, um amor que excede qualquer compreensão. Ele enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, por mim e por você. O salário lá do pecado, lá no Éden, ele nos disse que nós morreríamos. E houve uma morte, houve uma ruptura. E o sangue de Jesus foi oferecido em nosso lugar para a remissão desse pecado. Então, quando Jesus veio ao mundo e se entregou àquela cruz, Ele estava dando a maior prova de amor. A Bíblia fala sobre a maior prova de amor é entregar a vida. E Jesus fez isso por mim e por você. E quando Ele voltou ao céu, depois de ressurreto, Ele nos deu essa missão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a
toda criatura. Então, quando eu e você falamos do amor dele, quando eu e você praticamos o amor de Deus, nós estamos proclamando o Evangelho. Nós estamos cumprindo de fato com a missão da igreja aqui na terra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. Lá no finalzinho, do versículo 11 ao 18. 1 João, capítulo 3. Versículo 11 ao 18. Abra a sua Bíblia. Participe do culto. Diga aí no chat, achei, pastora? Não achei. 1 João, aí até a minha subiu. 1 João, capítulo 3, versículo 11. Eu vou ler todo o versículo, toda a passagem, para que a gente entenda profundamente, irmãos, o que é o amor, o que é a missão em amor, o que é cumprir a sua missão como igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja. E o texto diz assim, a partir do versículo 11 ao 18. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Que passagem, né? A palavra de Deus é mesmo viva e poderosa. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, né, ele mente. E como amar sem suprir a necessidade do outro? Em tempos de pandemia, nós estamos vendo quantas pessoas estão precisando de socorro. Nós estamos passando dias difíceis, não só na área da saúde, mas na área da economia. Muitos perderam seus empregos, muitos precisam de socorro para as necessidades básicas da vida, para comer, para vestir, para morar. E a gente não pode, como igreja, fechar os olhos para isso. Quando a gente cumpre a nossa missão de falar de Jesus, eu não posso falar de Jesus e deixar o meu irmão com fome. Como eu posso anunciar o evangelho de vida e deixá-lo morrer de fome? E deixá-lo ter frio? Lembra da passagem que Jesus nos traz à memória que ele teve fome e foi-lhe dado de comer, teve sede, foi-lhe dado de beber, estava nu e deram roupas. E nessa passagem alguém pergunta para ele, quando foi que nós demos comida, quando foi que nós demos bebida? O que é que ele diz? Quando vocês socorreram um dos pequenos. Quando a gente socorre os nossos irmãos, nós estamos dando a Deus. Que coisa forte, não é, irmãos? Um evangelho só de palavras, ele é vazio. Um evangelho que só proclama palavras e não ama, ele é incompleto. E a palavra do Senhor nos traz hoje uma exortação em amor, para que amemos ao nosso irmão, para que socorramos o necessitado, para que a gente estenda a mão àquele que está com fome, àquele que está com frio, àquele que está doente. Isso é amor,
Isso é igreja, isso é koinonia, isso é missão. Pregar o evangelho a toda criatura, entendendo que essa criatura tem necessidades. E essas necessidades devem ser supridas uns pelos outros. Porque aí a gente mostra o amor de Deus. E foi isso que o texto nos trouxe. Seguindo ainda, do outro ladinho aí, só que agora em vez de ser no capítulo 3 de 1 de João, é no capítulo 4, versículo 7. A passagem continua assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Amém, igreja? Você pode aí no chat colocar um amém? Que nós amemos uns aos outros. Esse é o evangelho. Jesus uma vez foi perguntado, né, sobre os ensinos e sobre os mandamentos. E qual é o maior mandamento? É sobre amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. E essa semana a gente teve oportunidade, né? São oportunidades que Deus nos dá de socorrer o necessitado, aquele que perdeu tudo, aquele que está passando por desafios. É chorar a dor do que enterrou o pai e a mãe, é se alegrar com o que teve alta, é interceder pelo que está doente. Isso é evangelho, isso é igreja, isso é missão em amor. E eu e Daniel, como pastores, ficamos tão felizes quando a gente recebe um telefonema dizendo: pastor, pega aqui. Eu arrecadei com os meus vizinhos umas roupinhas de criança. A gente fica tão feliz quando ouve: eu tenho aqui uma cama, você pode passar aqui e pegar. Eu tenho aqui uma geladeira, eu tenho 2 cobertores, eu dou um. Isso é missão, é ter a necessidade do outro como prioridade. É você receber uma mensagem perguntando: pastora, ajuda se eu der uma cesta? Isso é evangelho, isso é amor. E se o meu coração e do pastor Daniel, se nós estamos alegres, penso eu, Deus, né, com a atitude de vocês, de sermos uma koinonia, de termos comunhão. E eu tenho certeza que é isso que a gente deve fazer sempre. Estar atento à necessidade do outro. Amém, queridos? Como é que nós podemos demonstrar? Como eu vou colocar em prática, pastor, além de dar coisas e socorrer esse irmão que está necessitando? Existem algumas maneiras bem simples, querido. E eu queria que você prestasse atenção. Se você pudesse até anotasse. Aí, eu sei que achar caneta em casa é difícil, né? Não sei na sua casa. Na minha casa as canetas somem. Mas você pode anotar no seu celular ou gravar, se a sua cabeça estiver melhor que a minha. Maneiras de se demonstrar um amor. Eu trouxe 5 maneiras. A primeira a gente já falou. Suprir a necessidade. A segunda maneira que eu posso demonstrar o meu amor, e demonstrando o amor eu cumprir a minha missão, que é levar o evangelho, é ouvir. Ouvir o meu próximo. Irmãos, em tempos que vivemos, que as pessoas estão tão prontas a falar, todo mundo tem alguma ideia para dizer sobre alguma coisa. Você pode entrar na sua rede social e gente que você nunca nem ouviu, está ali discursando, né, sobre todo tipo de assunto. E como tem gente pronta para falar. Mas será que nós estamos prontos para ouvir a necessidade do nosso irmão? Então a gente também demonstra amor
E a gente também proclama o evangelho sendo essa pessoa que consegue ouvir o outro. Mandar uma mensagem e ouvir como a pessoa está. Perguntar por ela. Isso tudo é cuidar do outro em amor. Será que nós estamos prontos para ouvir? Então, a primeira maneira de demonstrar o amor, ser essa igreja que proclama o evangelho em amor, é suprindo necessidade. A segunda é ouvindo o seu irmão. A terceira é respeitando. Que palavra necessária nos dias de hoje, não é? Respeitar o outro. Respeitar a opinião do outro. Respeitar a escolha do outro. Como a gente tem visto o desrespeito imperando, né? Você não pode optar por algo e declarar isso sem muitas vezes ser ofendido, porque as pessoas não respeitam a opinião do outro. Tudo é motivo para discussão, para briga, para confusão, porque não respeitamos, inclusive as escolhas do outro, né? Quando nós falamos do evangelho, a gente tem que entender que as pessoas escolhem seus caminhos, irmãos. Nós somos responsáveis pelos caminhos que traçamos, que escolhemos. Nós vamos caminhar neles. Então, a gente precisa, em amor, respeitar o outro, entender o outro, ter empatia, conseguir se colocar no lugar do outro para entendê-lo e respeitá-lo. Isso é muito bom e é uma forma de amar também. Orando. Orar por alguém é uma declaração de amor. Qual foi a última vez que você orou por mim? Eu vou na outra câmera, nessa aqui pertinho. Muda para mim, para essa câmera aqui bem pertinho, que eu quero fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você orou pelo seu pastor? Não vale agora. Deixa de feiura. Pois é, pode escrever aí no chat que eu vou ler. Qual foi a última vez que você orou pelo seu pastor? Qual foi a última vez que você orou pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais? Qual foi a última vez que você orou pelo seu presidente? Ah, não, pastora, aí a senhora foi longe. Qual foi a última vez que você orou pelo seu chefe? Orar é declarar amor. E amar é proclamar evangelho. Então, ore. Supra necessidades, ouça, respeite e ore. Outra maneira, a quinta e última, é perdoando. A gente ama, a gente demonstra amor quando a gente perdoa. Eu já compartilhei com vocês algumas vezes. Eu tinha muita dificuldade em perdoar. Eu penso que eu superei isso, sabe, irmãos? Porque, como eu tenho muito cuidado em falar com o outro, eu procuro escolher as palavras, eu também espero que as pessoas façam isso comigo. Então, eu tinha muita dificuldade quando alguém não escolhia as palavras e me ofendia. Eu guardava aquilo, às vezes não dizia nada. Mas aquilo ficava dentro do meu coração, remoendo, trazendo o que não é bênção. Perdoar é uma forma de amar, irmãos, porque nós somos tão perdoados, não é assim? E essa é a bênção, a vantagem de conhecer a palavra do Senhor, porque a gente tem a oportunidade de aprender, de deixar as práticas que não agradam o coração de Deus e caminhando nessa vida do cristão, né? De glória em glória, num processo de santificação e deixando as coisas que não agradam o coração de Deus para trás. Então, quando você supra a necessidade, você ama. Quando você ouve, você ama. Quando você respeita, você ama. Quando você ora, você ama. Quando você perdoa, você ama. E amar é uma ordenança de Deus, porque Ele é amor. E na nossa missão, quanto igreja aqui na terra, é proclamar o evangelho de salvação. E o evangelho de salvação nada mais é do que o amor de tal maneira que o nosso Pai nos amou. É impossível falar de evangelho, é impossível levar a mensagem, a boa nova de salvação, sem amar. É impossível odiar o irmão e dizer que ama a Deus.
Então, essa noite é uma noite de pensarmos um pouquinho nas nossas práticas, pensarmos um pouquinho se nós estamos amando de verdade. E olha lá, hein, Deus está vendo você amar só quem são seus coleguinhas. Deus está vendo você amar só as pessoas que são fáceis. Uma vez eu ouvi uma frase de uma colega que disse que quanto mais pessoas difíceis nós temos perto de nós, melhores seremos. Eu fiquei pensando, ai meu Deus, eu não quero ser muito melhor não. Porque é difícil amar o difícil, né? É trabalhoso a gente amar aquele que nos desagrada, aquele que às vezes nos odeia. Mas, irmãos, não há vantagem em amarmos os que nos amam. É fácil amar aquele que te ama. Mas amar aquele que te confronta, aquele que não gosta de você, aquele que te traz prejuízo, aquele que é necessário um perdão atrás do outro, isso é um desafio. E isso é amor. Já concluindo, eu quero que você pense comigo se você tem praticado esse amor de verdade. Se você tem proclamado o evangelho de salvação. Se você que está assistindo esse vídeo ainda não conhece a Deus, ou se você é novo na fé e não consegue compreender essa missão, ela foi resultado de amor. Jesus parou naquela cruz por amor a mim e a você. E nos deu essa ordem de cumprirmos essa missão. Amar, proclamar o evangelho em amor. Eu quero que nesse momento, nesses minutinhos, você pense, você conte com a ajuda do Espírito Santo para te mostrar e te dizer aonde você tem falhado no levar o evangelho. Antigamente eu pensava que missionário era só quem fazia missão. E né? Mas quem saía da sua casa ia para um lugar longe, e geralmente um lugar pior do que onde eu moro, e largava tudo e falava de Jesus. Isso sim, claro, é evangelho. E num grau de renúncia muito maior, né? Que algumas pessoas optam por seguir e Deus as chama, as escolhe, as capacita. Mas, irmãos, o cristão que não é um missionário, ele é uma fraude. Todo cristão é um missionário, porque foi nos dada essa missão. A todos nós, a pregar o evangelho, a toda a criatura. Né? E como eles vão ouvir o evangelho se eu e você não proclamamos, não pregamos, não falamos? Né? Como ouvirão se não há quem pregue? E o evangelho ele precisa ser anunciado, irmãos, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares. Se preciso, a gente abre a boca e fala, né? Se não, só com a nossa vida, o nosso testemunho. Pastor Daniel falou a pregação passada sobre o tratar com o outro também. Será que o porteiro do seu prédio consegue ver o resultado da cruz de Cristo em você, esse evangelho de amor? Será que seu vizinho, que te conhece ali todo dia, ele consegue ver esse amor em você, o resultado da cruz de Cristo em você? A cruz veio para trazer salvação, irmãos. E a salvação, libertação daquilo que desagrada a Deus. Será que você consegue pregar o evangelho a toda criatura, porque o seu testemunho não te atrapalha? Quando a Lucy chegou na nossa igreja, a Lucy conhece até hoje a minha diretora, que é a minha chefe. Você imagina se eu tivesse um testemunho ruim na minha escola? E aí eu subisse no púlpito e a Lucy me ouvisse pregar sobre tudo, de amor, tudo bonitinho. Porque na igreja a gente é bem bonitinho, né? Cara de crente, falta ter asa. Todo mundo lindo, com as Bíblias, uma paz, fala manso, sorri para todos. Você já pensou, irmão, se eu fosse uma pessoa na minha escola e outra em casa, ou outra na igreja? Qual testemunho, que força teria esse evangelho se a minha diretora tivesse dito para ela: Deus me livre daquela mulher
que não trabalha, que chega atrasado, que enrola, que é irresponsável. Graças a Deus, o testemunho não foi esse. Graças a Deus, o resultado do amor de Deus na minha vida colaborou, né? As minhas escolhas, as minhas ações colaboraram para pregar esse evangelho, né? As nossas práticas, irmãos, elas reverberam muito. E eu não posso falar uma coisa e viver outra. Eu não posso falar do amor de Deus e não amar. Eu não posso dizer que Cristo liberta e não ser livre. É claro que estamos num processo de libertação, de santificação, mas nós temos a cruz de Cristo em nosso favor. Esse amor de tal maneira que nos alcançou. Então, nesses minutos finais, eu quero te convidar a pensar sobre isso. Qual é o evangelho que você tem proclamado? Qual é a igreja que você tem sido? É uma igreja que ama? Pense nisso. Você proclama o evangelho de Cristo, de libertação, de salvação, de amor? É esse evangelho que você e eu temos pregado? Se não, temos um advogado. E Ele é o Espírito Santo que intercede por nós. E Ele é poderoso. Jesus Cristo é poderoso não só para nos salvar, mas também para nos libertar de tudo que desagrada, de tudo que nos impede de levar esse evangelho em amor. E eu quero orar por você. Amém? Eu queria que você fechasse mais uma vez os seus olhos. E eu queria fazer 2 orações. A primeira é para você que é cristão, que conhece a Jesus já há tanto tempo, mas que o evangelho que você tem anunciado, às vezes de boca fechada, não tem sido o evangelho de amor. As pessoas que convivem com você pensam em tudo, menos em amor. E eu quero te convidar, você que já é cristão, a orar comigo, a contar com a ajuda do Espírito Santo, com o socorro dele. E quero também orar por você que, porventura, ainda não entregou a sua vida para Jesus. Na cruz Ele te amou. Tem uma música da igreja onde eu era. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi lá na cruz que Jesus te amou, dessa tal maneira que deu a vida para te salvar. E eu quero te fazer esse convite a entregar a sua vida para Jesus. A fazer essa entrega de verdade, uma entrega que mudará certamente o teu destino. Porque quando Jesus perdoou o meu e o seu pecado, Ele carimbou em nós o passaporte do céu. Amém, queridos? O nosso destino depois da cruz é o céu. Fomos salvos, fomos libertos, fomos perdoados por esse amor. E é esse amor que a gente quer anunciar e proclamar. O evangelho de salvação e de libertação. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Querido Deus, eis aí a tua igreja reunida, Pai, nos seus lares. Abençoe cada cristão, cada crente aqui. Deus, fala aos nossos corações aquilo que não está conforme a tua palavra. Mostra-nos, Senhor, quando nós não estamos proclamando esse evangelho de verdade, quando esse evangelho não tem sido evangelho de amor, quando esse evangelho estiver incompleto, quando estiver faltando, Pai, caridade, faltando misericórdia, faltando socorro, faltando ouvidos, faltando oração. Ajude-nos a amar os nossos irmãos, ensina-nos a amar verdadeiramente, porque Tu, Pai, é amor. Tu é amor e nós devemos amar. Nós somos Tua igreja, Teu povo, povo escolhido, nação eleita. E nós queremos, Pai, como nação santa, vivermos esse evangelho. Pai, foi feito também um convite de salvação. Se há alguém, Pai, nesse momento, que está entregando a sua vida, Senhor, receba. Escreva o nome dele no livro da vida, que ele possa te conhecer. Usa pessoas, usa essa igreja, usa qualquer cristão espalhado nesse mundo para levar o evangelho de amor, de libertação, de cuidado.
Pai, usa-nos para a glória do Teu nome. Usa-nos para a glória do Teu nome, para proclamar esse evangelho, para anunciar vida, para anunciar o Teu amor. Ensina-nos, Deus, a ser essa igreja aos Teus olhos, uma igreja que Te agrada, uma igreja que ama e que vive para proclamar o Teu reino aqui na terra. Obrigada, Senhor. Abençoe cada família aqui reunida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.